Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês na manhã de hoje, aqui no Portal da Luz. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre muito carinhoso, com muita alegria, sempre abrindo as portas para a gente que vem de longe. E eu trago um abraço de Valinhos, a capital do figo roxo, como sempre, no coração de vocês aqui dessa cidade belíssima, e que hoje a gente possa ter uma manhã festiva espiritualmente falando mais uma vez, porque nós vamos falar de felicidade mais uma vez. Eu sempre que venho procuro trazer um tema sempre para cima, não é? Porque nós estamos precisando de bastante otimismo, bastante sentimento de alegria, de amor nos nossos corações, em tempos difíceis, não é, aqui na Terra. Mas hoje vamos falar de felicidade de uma maneira um pouquinho diferente, porque nós vamos falar de uma personalidade, de um espírito que viveu aqui na Terra, que esteve reencarnado conosco, do ano de 39 até 89, durante 50 anos esteve aqui na Terra, lá nas terras das Minas Gerais, e também pelo Brasil inteiro, porque ele se propôs a ser palestrante espírita. E ele, a bordo de uma perua Kombi, adaptada, ele percorreu todos os estados brasileiros praticamente, se não todos, pelo menos uma grande parte deles. Estamos falando de Jerônimo Mendonça. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui na plateia nunca ouviu falar de Jerônimo Mendonça? Tem bastante gente que nunca ouviu. Quem ouviu falar alguma coisa, mas não aprofundou muito? Então é sempre bom falar de Jerônimo Mendonça. Então hoje não é uma biografia, é uma história, são alguns traços. E nós vamos aqui, como Jerônimo era um bom mineirinho, como também era o Chico, nós vamos contar os seus causos. Porque lá em Minas não fala casos, né? Fala causos. Então, que a gente possa, a cada causo aqui, alegrar o coração. E a proposta de hoje é descobrir que nós já somos felizes com o que nós temos hoje e com o que nós somos, apesar de toda a dificuldade. Outro dia, eu fiz essa mesma palestra numa casa espírita e depois um dirigente me confidenciou, me contou que um rapaz, no começo da reunião, havia o procurado, esse dirigente, para passar pelo atendimento fraterno, porque ele estava com uma série de problemas, estava desesperado, a vida dele não estava boa, e ele tinha uma série de problemas. O dirigente espírita orientou que ele assistisse a palestra, e ao final ele receberia o atendimento fraterno. E a palestra da noite era justamente esta: conheça Jerônimo Mendonça e descubra que você já é feliz. E aí, então, ele assistiu essa palestra e, ao final, o dirigente o convidou para ir para uma sala reservada, receber a orientação ou conversar o que ele tinha que conversar. E ele, então, disse: meu amigo, muito obrigado, mas eu não preciso mais. Porque eu pensei que eu tinha problemas. Depois que eu vi a vida deste homem que eu não conhecia, eu estou percebendo que os meus problemas são todos resolvíveis. E foi-se embora. Que bom, né? Então, tem problema que nós não vamos resolver aqui na Terra. Tem problema que é para conviver. E não sejamos nós iludidos de achar que nós vamos resolver todos os problemas e vamos ficar sem nenhum. Isso é quase que impossível. Quando a gente resolve um problema, chega mais dois. Aí você resolve aqueles dois, chega mais um. E aí nós vamos passando a vida assim, no mundo de prova e expiação, e tem problema que vai ficar para outra reencarnação. Mas, vamos então a Jerônimo Mendonça. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Para quem não conhece, este é Jerônimo Mendonça. Ele ficou a bordo de uma maca, de uma cama ortopédica, durante 30 anos. Dos 20 anos até os 50, quando ele desencarnou. E o Jerônimo Mendonça, ele era um frasista. Ele gostava de citar frases. E uma dessas frases dele é clássica, porque ele fazia palestra,
Depois da palestra, ele cantava para as crianças. Vocês estão vendo lá alguém já com violão, não é? E ele tinha uma voz muito grave, muito alta, não é? E ele tinha um vozeirão. E ele falava assim: eu falo, se não agradar, eu canto. Se não agradar, eu pego minha mala e vou embora. E ele era assim. Lá da rua, você já ouvia a gargalhada dele dentro da casa espírita. E, estando 30 anos em cima de uma maca, não podendo se mexer do pescoço para baixo, dependendo 100% de terceiros, da caridade alheia, ele era uma pessoa feliz. Porque Jerônimo Mendonça, ele tinha tudo para deprimir. Ele tinha tudo para ser infeliz, mas ele resolveu e preferiu ser feliz. Então, o Jerônimo, ele tomou 2 decisões na vida. A primeira é ser feliz, do jeito que desse, do jeito que estava. Porque ele tinha certeza que a vida era um instantâneo. Ele tinha fé na vida futura, consciente de espírito imortal que ele era, e que nós também somos. E a segunda decisão de Jerônimo era fazer o bem possível. Aí você me pergunta: André, mas tem alguma coisa errada nessa história. Como é que uma pessoa imobilizada em cima de uma maca, primeiro vai ser feliz, e segundo ainda vai ajudar os outros? E nós vamos ver a história dele, como é que ele fazia. Então, só para traçar, situar o Jerônimo no tempo e no espaço, para vocês saberem de onde ele veio, ele nasce em 39 e desencarna em 89. Aos 20 anos vai para cima da maca. Mineirinho de Ituiutaba, sempre foi solteiro, e tinha a mamãe, Dona Antônia, e o papai, seu Altino. Anjos na vida de Jerônimo Mendonça, assim como outros anjos que ele teve também. Pois muito bem, sempre esse sorriso amigável, foi uma criança saudável, dessas crianças do interior do estado das Minas Gerais, que andavam nos quintais, corria, subia nas árvores, tomava banho de cachoeira, tomava banho de riacho, pegava bicho de pé, pegava piolho, e corria para lá, corria para cá. Uma criança feliz. Sempre trabalhou. Desde os 5, 6 anos de idade, já colocava a caixinha de engraxar nas costas e ia ganhar o seu dinheirinho para ajudar a família numerosa de 11 irmãos. Ele era o 9º de uma família de 11 irmãos. Família paupérrima. Uma casa muito simples. Uma vida muito sofrida. E, aos 14 anos, ele tem dois eventos já na vida dele. 2 acontecimentos, vamos dizer assim. O primeiro acontecimento é que, aos 14 anos, ele já começa a sentir as primeiras dores nas articulações. E aí, como é que faz no interior, né? Nos anos 40, 50, por aí? Leva na benzedeira, leva no boticário, no farmacêutico, não era assim? Médico era difícil, só em Belo Horizonte. Mas ia, acabou indo em alguns médicos, aí dá um remedinho, vai tratando, tal, mas já era artrite reumatoide instalando no organismo de Jerônimo, e que o levaria à maca, levaria a ficar 30 anos deitado. E assim ele ficou sendo chamado pelos espíritas de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E o segundo evento que ele teve na vida aos 14 anos é que ele foi apresentado para a igreja evangélica. Ele foi evangélico. E quando ele tomou conhecimento da igreja evangélica, aconteceu uma coisa interessante, porque Jerônimo Mendonça apaixonou-se profundamente por Jesus. Ele começou a ter uma paixão, sabe, uma coisa assim, muito carinhosa, muito amorosa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha uma mente questionadora, e ele fazia perguntas para o pastor, que o pastor não sabia responder. Por exemplo, ele queria saber de onde ele tinha vindo. Ele queria saber qual era o papel dele aqui na terra.
E ele queria saber para onde ele ia depois que morria. O pastor falou, meu filho, isso aí é caso de centro espírita. Você tem que procurar um centro espírita. E ele foi, deixou a igreja evangélica e procurou o único centro espírita de Ituiutaba, que é o Grupo Espírita Amor Fraterno. E lá ele teve a felicidade de conhecer um espírita velhinho já na época, que era o seu Gabriel Galdino, muito famoso lá em Ituiutaba. E o seu Gabriel, com toda a paciência, apresentou para ele a doutrina de Allan Kardec. E ele, que já era apaixonado pelo Cristo, apaixonou-se também pelo Espiritismo. E ele já percebeu que ali era a praia dele, porque respondia todos os questionamentos. E ele começou a frequentar a casa espírita diuturnamente. Tudo o que tinha na casa ele ia. Era evangelho, era reunião mediúnica, evangelização, mocidade, campanha do Quilo, campanha Alta de Souza, tudo. Ele trabalhava de dia, à noite, centro espírita. Sábado, centro espírita. Domingo, centro espírita. E aí, ele adorava essa vida. Conta-se até uma vez que ele, saindo da casa espírita, 10h30 da noite, que ele até fechava a casa, ele tinha uma questão, porque ele saía da casa espírita e parava num botequim. Aquele tempo era botequim. O que ele ia fazer no botequim? Tomar um copo de café com leite e um pão com manteiga. Porque numa família de 11 irmãos, ele sabia que quando ele chegasse em casa, dificilmente teria sobrado alguma coisa na panela para ele se alimentar. Então ele já parava no botequim, tomava ali um reforço, para aguentar até no outro dia, na hora do almoço. E numa dessas idas no botequim, ele estava lá tomando o seu café com leite, quando chegou a polícia. E a polícia botou todo mundo ali, de mão na parede, para fazer a revista. E ele também ali, esperando, quando o policial foi revistá-lo, ele estava com paletó, o policial bateu a mão assim, no bolso do paletó, ele tinha um pequeno volume, que era um livro. Aí o policial falou, o que você tem aí? Ele falou, tem um livro. Deixa eu ver. Ele tirou o livro do bolso de dentro do paletó, era um livrinho pequeno assim, que todo mundo deve conhecer, chamado Preces Espíritas, autor Caibar Schutel. Aí o policial olhou aquele livro e falou, você é espírita? Ele falou, meu Deus, e agora? Nós estamos falando em 1957. Tinha espírita que era até preso, com fama de macumbeiro. Ele falou, meu Deus, e agora? O que eu falo? Você é espírita? Ele falou, eu vou assumir. Eu sou espírita. E ele disse, eu sou espírita. Aí o policial olhou bem para ele, bateu nas costas dele e falou, vai para casa, meu filho, vai para casa. Se você é espírita, eu estou vendo que você é gente boa. Ele falou, ufa, me livrei do chilindró. E assim era Jerônimo Mendonça, e ele contava esses casos e ria, gargalhava. E aí, numa dessas reuniões, no Centro Espírita, naquele tempo foi um palestrante de fora. Era um palestrante, um médium famoso da época, foi fazer uma palestra e ele foi assistir. Sentou-se na última fila e ficou assistindo. E, abrindo um parênteses, antes de contar a questão desse palestrante famoso da época, o Jerônimo era uma pessoa muito bem-humorada, como eu disse, e ele tinha quase 1,80 m de altura, 1,70 m e pouco, e ele era forte. Como a gente diz hoje, era saradão, né? Ele tinha um físico realmente muito bom, e ele fazia uma brincadeira com ele mesmo. Quando ele ia fazer sua higiene, ia tomar seu banho e tal, ele tinha um espelho assim no quarto, que ele olhava no espelho e se via sarado, né, fortinho, e ele falava, para ele mesmo, só ele falava, ei, Tarzan, lembra do Tarzan? E sempre ele tinha isso na memória, ele nem verbalizava, ele só pensava, olha, estou parecendo Tarzan, que bom, né? Voltamos para a reunião. E lá o palestrante falando, de repente o palestrante era médium, ele para no meio da palestra e fica alguns minutos em silêncio, e depois ele fala, gente, vocês me desculpem,
mas eu recebi da espiritualidade um recado. E o recado é para uma pessoa que está na plateia. Só que o Espírito não disse o nome da pessoa, disse só o apelido. E o recado é para um tal de Tarzan. Aí pegou, né? Se o Espírito vem numa reunião e me dá um recado desse, eu saio correndo, gritando. Porque o recado era o seguinte, ó que recado bom. Como se diz lá em Minas, né? Ó que recado bom. Tarzan, agarre-se no cipó da esperança, porque você vai atravessar a floresta do sofrimento. É para sair gritando, né? Agarre-se no cipó da esperança, porque você vai atravessar a floresta do sofrimento. E ele ficou tristinho, ficou pensativo, foi embora, meditando. Ele já tinha várias dores, já estava com os problemas físicos. E aí, no outro dia, ele levantou de manhã, tristinho ainda, e foi trabalhar. Quando ele passou na porta de uma alfaiataria, tem alfaiataria aqui ainda? Acho que não, né? Difícil. Aquele tempo tinha alfaiataria, que dava para a porta da rua. Ele tinha um amigo que era alfaiate. Bom, quem não era amigo do Jerônimo? Era um popular, o pessoal adorava ele ajudava todo mundo, ele dava um jeito, ele ia atrás. E ele passando na porta tristinho, um amigo falou, ô Jerônimo, entra, que eu tenho um presente para você. Ele falou, para mim? Lembra que uns meses atrás eu tirei sua medida? Eu tenho um presente para você. E ele ganhou de presente do amigo o sonho de consumo de todo jovem daquela época. E acreditem, não era um smartphone. E nem um tablet última geração, não era. Porque não tinha. Ele ganhou, sabe o quê? Um terno de linho branco. Era uma sensação. Aí, aquele caimento perfeito. Aí criou-se um problema. Onde é que ele ia com o terno branco? Para ir no centro, não tinha jeito. Vai no centro, de terno. Ainda se fosse na igreja evangélica, não tinha shopping lá. Baile ele não ia, não saía do centro. O único lugar que ele gostava era o cinema. Ele falou, então eu vou no cinema. Tinha um pequeno cinema em Tuiutaba, e ele foi assistir uma fita. Naquele tempo falava fita. Só que ele chegou meio tarde e pegou lugar em pé atrás do balcão. Porque o cinema era pequeno, tinha aquele balcão assim no fundo, nos cinemas antigos, e você comprava um ingresso mais barato, mas você tinha que ficar em pé atrás das cadeiras. E ele foi de terno branco, todo alinhado, assistir o filme. Só que o filme era muito curto. Chamava E o Vento Levou. 3h40 era a fita, com direito a intervalo, porque o cinegrafista, o maquinista, tinha que mudar o rolo. E aquilo demorava uns 20 minutos, até pegava fogo aquele rolo. 3h40 fora o intervalo. Quando acendeu as luzes, e ele em pé lá assistindo o filme, quando acendeu as luzes, ele sentiu que tinha alguma coisa estranha. E quando ele olhou para ele mesmo, ele se notou estranho. Ele estranhou porque ele estava totalmente inchado. O terno branco tinha estufado, principalmente nos membros. Lembra do Hulk? E aí ele foi carregado para casa. Foi a primeira vez de muitas, e que para sempre ele seria carregado pelos amigos. E chegando em casa, a mãezinha Antônia, com dor no coração, teve que pegar uma tesoura e cortar o terno branco para livrar ele das roupas, porque aquilo não tinha condições. E ele dava a gargalhada e falava, foi-se assim meu primeiro e único terno branco da vida. Fazer o quê? Tudo passa. E aí, realmente, ele atravessou a floresta da dor. Eu acredito que o Jerônimo Mendonça, quando ele foi fazer a programação reencarnatória dele, ele chegou lá no plano espiritual, no departamento, no Ministério da Reencarnação, e disse assim, isso eu que estou falando, né? Olha, vê tudo que eu estou devendo aí. Passa a régua, que eu quero
pagar tudo, quero zerar. Aí alguém falou, vai ser difícil. Ele falou, não, mas eu aguento. Pode vir tudo. Já pensou se a gente fosse fazer isso? A gente não estava aqui agora, não. Mas eu acho que ele fez isso, porque a dor chegou. E a dor chegou de mansinho e convidou ele a usar uma bengala. E ele começou a usar a bengala. Pouco tempo depois, a dor disse para ele, vamos agora usar um par de muletas? E ele começou a se locomover com muletas. Pouco depois, a dor disse, vamos agora sentar na cadeira de roda? E ele sentou na cadeira de roda. Pouco depois, a dor disse, vamos deitar? E ele deitou por 30 anos. Não contente, a dor ainda disse para Jerônimo, vamos ficar cego de um olho? E ele ficou cego de um olho. Foi fazer uma cirurgia. A cirurgia foi mal sucedida e a doença passou por outro olho. E a dor disse, vamos ficar cego dos dois olhos? Já que ficou um, já aproveita, né? Ele falava assim. Não contente, a dor ainda disse para ele, vamos agora desenvolver uma angina? Ele chegou a tomar 10 isordil sublingual por dia, para aliviar a dor da angina. A gente não tinha as drogas que nós temos hoje. O médico recomendou que fizesse um peso de 30 quilos de areia para botar no peito para pressionar, quando ele tinha muita dor e o isordil não dava conta. Não contente, mas que dor danada, né? A dor ainda disse para ele, vamos agora desenvolver hemorragias espontâneas? De vez em quando começava a sair sangue por tudo quanto é lugar, não sabia por quê. Que coisa, não? Estou falando que o homem passou a régua, não sobrou nada, não é? E aí, Jerônimo Mendonça, este jovem aí, passou a ser dependente 24 horas dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que o amavam e que estavam à sua volta. 24 horas. Alguém aqui já imobilizou a mão direita? Já quebrou a mão e precisou ficar... É difícil. Eu tenho um amigo que imobilizou a mão direita e ele falou, André, é difícil. Eu fui trabalhar no primeiro dia, pedi para minha esposa amarrar o cadarço do meu sapato. Ela amarrou, não ficou bom. Um ficou mais frouxo, outro ela apertou muito, não ficou do jeito que eu queria. Aí cheguei na fábrica, fui almoçar lá no restaurante, era um bandejão, a mistura era bife. Alguém falou, quer que eu corto? Ele falou, por favor, cortaram o bife para mim. Não ficou bom também, porque não é os pedacinhos que eu estava acostumado a levar à boca. E aí, numa progressão fantástica, a independência dos outros. E o Jerônimo sempre com bom humor. Mineirinho que é, e que era, ou que é, não sei, né? Quem é mineiro e nunca deixa de ser. Ele gostava de um cafezinho quentinho, fervendinho, né? Sabe aquele café fervendo? E aí tem até um vídeo na internet, aliás, eu convido todos a pesquisar, Jerônimo Mendonça. Aquele vídeo colorido que vocês viram, é uma palestra. Vocês vão ver o timbre de voz do Jerônimo. E a senhora chega e fala, senhor Jerônimo, o senhor quer café? Ele fala, eu aceito. Ela bota café na boca dele. E aí ele estala a língua e fala, que delícia. Que privilegiado que eu sou. Cafezinho na boca. Quem que tem isso? Quem que tem isso? Faça uma experiência na sua casa. Hoje chegue na sua casa, as meninas, né, as mulheres, e pede para o seu marido, bem, pega um copo de água para mim. O seu marido, que é muito gentil, vai lá pegar com todo o carinho, não é? Aí você fala, coloca na minha boca. Vocês vão ter uma experiência diferente. Ele vai levar água na sua boca, um pouco pode escorrer, você pode engasgar, pode acontecer alguma coisa. Porque não é a quantidade de água que você está acostumado a deglutir. Que gozado, né? E ele dependia 24 horas para limpar, para fazer a limpeza, para dar o isordil, para dar o café, para escrever, porque ele não podia escrever. E vocês vão ver o que ele fez. E aí, meus amigos, qual a perspectiva de vida do Jerônimo? O que espera um homem em cima de uma maca, 30 anos, é esperar a morte, é esperar a depressão, é esperar o lado de lá, mas, como eu disse no começo, ele resolveu ser feliz e resolveu também ajudar os outros.
Pulemos aqui ao peso que eu disse a vocês, que ele sempre tinha aquele peso. Eu, pessoalmente, cheguei a ver uma palestra do Jerônimo, lá em Valinhos. Eu tinha 14 anos, em 80 e alguma coisa. De repente, chega uma perua... Na época não era mais perua Kombi, era uma Caravan. Ele tinha ganho uma Caravan. Imagina uma Caravan hoje com o preço da gasolina, né? Vocês queriam, não, ganhar uma Caravan? Mas, na época, ele ganhou uma Caravan de um artista famoso. E, na época, antes da Caravan, era uma perua Kombi adaptada, e ali tinha aquela maca, e o pessoal levava ele de perua Kombi para todo o Brasil. Viajava, às vezes, 600, 700, 800 quilômetros. Tinha que misturar querosene na gasolina para ficar mais barato. Está certo que a Kombi não andava na subida com querosene, né? Era 30 por hora. Mas ele falava que tinha tempo, né? A palestra era só às 8 da noite. Um primo dirigia e uma senhora junto para ajudar ele a fazer as trocas da cama, dos objetos pessoais dele. E ele ia por todo o canto, esteve em Valinhos. E aí, seguindo aqui, nós vamos aos famosos causos, para alegrar o coração de vocês, porque também não é só tragédia, não é? O mineirinho era retado, era danado. E, como eu disse, ele gostava muito de cinema. E, um dia, ele era cadeira cativa no cinema. Estou igual o Gerônimo, estou derrubando aqui. Ele ia do cinema e já tinha até um lugar para encostar a maca dele. Então, encostava-se meio no corredor, cinema pequeno, e conta-se que, numa noite, veio uma senhora, no escuro, e deu com a canela, sabe esse ossinho da canela, na maca. E deve ter doído muito, porque ela ficou nervosa, começou a xingar ele, coitado. E no final ela falava assim, também, onde eu vou, esse aleijado está. Vou na feira, está o aleijado. Vou no mercado, está o aleijado. Vou na farmácia, está o aleijado. Venho no cinema, está o aleijado. Aí ele virou e falou, também, dona, a senhora não para em casa, hein? Depois eles riram e ela acabou ficando amiga dele. Quem que não era amigo do Jerônimo? Tinha uma questão interessante, que o Jerônimo era chamado, porque ele falava muito bem, ele era chamado nos velórios. Cidade pequena, quando morria alguém, chama o Jerônimo para fazer a prece. Aí ele levava ele. Ele dizia que ele nunca ia, ele era levado, porque tinha que ser carregado. E aí ele fazia a prece e tal. Num desses enterros, a família fez questão que a prece fosse feita na beira da cova. Então, leva o Jerônimo para o cemitério. Aí colocaram a maca na beira da cova, ali o caixão, prestes a descer, e ele fez a prece e tal. Aí encostaram a maca dele assim num túmulo, para terminar o sepultamento, e todo mundo chorando. Na cidade do interior, antigamente, aquele caixão direto no chão, cada um pegava um punhadinho de terra, jogava, e aí terminou aquele enterro ali, estava escurecendo. O enterro foi 5:30 da tarde, quando terminou já era quase 6 horas, aí todo mundo foi embora. Quando foi 10 e tanto da noite, você já está imaginando, né? Um amigo passou na casa do Jerônimo, e bateu lá, falou para a dona Antônia, posso falar com o Jerônimo? Ela falou, não trouxeram. Não é que ele não tinha vindo, é que não trouxeram ele. O amigo falou, meu Deus do céu, esquecemos o Jerônimo no cemitério. E aí vai atrás do coveiro, vai pegar cadeado, pular muro, sei lá eu. E a cena era a seguinte, aquele cemitério assim numa baixada, aquela luz da lua, aquela claridade da lua linda, e aí se via todas aquelas covas assim, os túmulos, os jazigos, e lá embaixo um lençolzinho branco assim, encostado. Aí falaram, meu Deus do céu, o seu Jerônimo vai estar uma arara, vai estar bravo. Nós deixamos ele desde as 6 da tarde às 10:30, sem xixi, sem cocô, sem exordio, sem nada. Deve estar tudo danado, coitado. Chegaram lá com todo cuidado, ô, seu Jerônimo, o senhor desculpa.
Ele falou, não tem problema, aquele vozeirão dele. Já fiz uma prece para cada morto aqui desse cemitério. Faz 4h30 que eu estou em prece. Está todo mundo encomendado. Eu dei uma repassada geral. Agora está todo mundo bem lá no além, lá no plano espiritual. Que coisa, não? Que coisa. O Jerônimo tinha um leve problema com pessoas embriagadas, para não dizer bêbadas, não é? E um dia seguindo o enterro, e lá no interior não tem carro, nada disso naquela época, era no muque mesmo. Pegava o caixão da casa do falecido e marchava para o cemitério, e aquele povo atrás. E o Jerônimo quis seguir o enterro. E aí imagina a cena, né? Imagina a cena. Aí o comércio baixava a porta, em respeito ao falecido. E aí conta-se que tinha um bêbado, bem na calçada, assim, esperando. Quando passou o cortejo, passou o caixão. Aí passou um povo assim a pé. Aí passou um povo carregando a maca do Jerônimo. Ele olhou assim, falou, ué, mas nunca vi um enterro com 2 defuntos? E eu nem sabia que já estava enterrando defunto de óculos, porque o Jerônimo usava aquele óculos Risoleta Neves. Lembra da Risoleta Neves? Aracide Almeida, aquele óculão. Que coisa, não? Então a gente vai contando as histórias para que a gente guarde no coração a alegria de Jerônimo Mendonça. Uma vez, indo para uma palestra, o guarda rodoviário parou a perua Kombi. Mandou encostar, o primo encostou, pediu o documento e tal. Aí o guarda perguntou, o que você está carregando aí? Ele falou, eu tenho um doente, deixa eu ver. Aí abriu a porta de trás da Kombi, o Jerônimo todo torto naquela maca em S, e estava meio desarrumado por conta da viagem. Aí o policial falou, meu Deus, o acidente foi feio, hein? Vocês estão indo para onde? Não, nós estamos indo aqui para a cidade tal. Ele vai, então eu vou levar vocês, eu vou escoltar. E o policial foi com o carrinho na frente e a Kombi atrás. E aí o Jerônimo dava a gargalhada e falava, foi a vez mais rápida que eu cheguei numa palestra. Que bom se o policial pudesse toda vez conduzir a nossa... Então tudo ele tirava de letra, tudo era motivo de alegria, né? Ele cultivava amigos, e um dos grandes amigos dele é Divaldo Pereira Franco. E aí um dia ele foi fazer uma palestra junto com o Divaldo. E o Divaldo já era o Divaldo, já lotava plateias, né? E aí diz que o Jerônimo fez a primeira parte, 1 hora, o pessoal aplaudiu, gostou, aí veio o Divaldo. Aí fez a palestra, o pessoal aplaudiu em pé, 5 minutos de aplauso. Aí terminou o aplauso, o Jerônimo falou, ei, Divaldo, você está bem, hein? Foi aplaudido. Mas eu estou melhor que você. Aí o Divaldo pensou, já vem. Porque já conhecia a peça rara, que era o amigo. Divaldo, você saiu daqui aplaudido. Mas eu estou melhor que você. Porque eu vou sair daqui carregado. De outra feita, ele foi assistir uma palestra do Divaldo ali numa cidade próxima, Ituiutaba. E aí, ele assistindo a palestra, colocaram a maca encostada na parede assim. E ele ali na maca, e eu estou dizendo que ele tinha problema com pessoas alcoolizadas. E o Divaldo lá no palco falando lindamente, e ele lá na maca escutando, quando encosta perto da maca um bêbado. Aí diz que o bêbado impõe a mão assim para ele está deitado, o bêbado impõe a mão e fala, homem, levanta-te. Ele falou, não é possível. Não, só acontece comigo. Eu devo ter feito alguma coisa, não é possível. Aí ele falou, meu amigo, vamos ouvir a palestra, depois a gente fala isso. Homem, levanta-te, estou ordenando. Ele, não é possível. Aí ele falou, não, meu amigo, daqui a pouco, vamos escutar o homem e tal. Levanta-te. Aí ele falou, não levanto. Agora eu não levanto, porque aqui está muito bom, vou levantar para quê? Aí conta, né, quem estava ali perto, que o bêbado assim olhou o Jerônimo deitado com um olhar de desdém e falou assim, homem de pouca fé. E foi embora. Assim. Ele falou, gente, só acontece comigo essas coisas. Não é possível. Não é possível. Então, gente, tem essas histórias deliciosas. Olha, aqui, por exemplo, é uma foto. Sabe onde é que ele está conversando?
TV Araraquara. É familiar o nome, não? Isso nós estamos falando em 1960 e alguma coisa, 70 e pouco, vai? TV, e porque ele ia no rádio, na televisão, ia na palestra, ia em todo lugar, não tinha tempo ruim, ele ia. Marcou, ele ia. Então, Jerônimo Mendonça era esta figura, é esta figura fantástica, né? E aqui uma foto, acreditem, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. O Jerônimo tem um grande amigo que se chama Chico Xavier. E ele foi a Uberaba, sempre ia a Uberaba, e um dia o Chico falou para ele: Jerônimo, faz um lar, um orfanato, porque as crianças estão na rua. Então constrói um lar, começa a pedir doação e vai em frente. E o Chico incentivou, e ele realmente começou a fazer o Lar Espírita, Pouso do Amanhecer. Chegou a abrigar 200 órfãos. E hoje funciona ainda em Tuiutaba, mas na condição de creche. E aí ele foi e começou a fazer a arrecadação, e começou a pedir, e começou a construir o lar. Mas aí o lar parou, porque acabou a doação, acabou o dinheiro, o lar chegou no telhado, na laje, parou, não tinha como ir para frente. E aí o Jerônimo foi visitar o Chico um dia, ele estava assim meio chateado, né? E é difícil ver o Jerônimo, não chateado, pensativo. Aí o Chico falou: o que foi, Jerônimo? Ah, Chico, sabe o que é? É que o lar parou. E o Chico Xavier, para quem conheceu o Chico era assim, ele não entregava a conversa pronta para você. Você tinha que juntar alhos com bugalhos. Então ele falava uma coisa, colocava um ponto final naquela conversa. Aí depois conversava outra coisa, aí falava alguma coisa relacionada com a primeira conversa. E você tinha que juntar os fatos. Mas era lógico. E aí neste dia, ele falou do lar, o Chico virou para ele e falou: Jerônimo, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Jesus nos ajudar, e ele vai ajudar o seu lar. Tá bom? Uai. Ele falou: tá bom, ponto. Terminou essa conversa. Aí conversa vai, conversa vem. O Chico vira para o Jerônimo, quase na hora de ir embora o Jerônimo. Ele falou: ah, Jerônimo, esqueci de te contar. Sabe quem veio falar comigo outro dia? Veio fazer um show aqui na cidade de Uberaba, na feira agropecuária. Ele veio aqui, nós conversamos um pouco. Esse daqui, cabeludo, né? E ele veio aqui me dar um abraço. O nosso rei Roberto Carlos, ele esteve aqui. E quando eu fui levar ele no portão, sabe o que ele me falou? Ele colocou a mão no meu ombro e falou: Chico, se você precisar de alguma coisa, você manda me procurar. Ponto. Terminou essa conversa. Aí o Jerônimo entrou na perua Kombi e voltou para Ituiutaba. No caminho ele pensou: mas o Chico não joga a conversa fora. Primeiro ele falou que Jesus ia me ajudar. Depois ele falou do Roberto Carlos. Eu vou atrás desse homem. Gente, eu não sei como ele descobriu, porque naquela época o jornal não tinha circulação nacional, não tinha o Google, né? Não tinha. Não tinha o Facebook, e ele descobriu que o rei Roberto Carlos estaria estreando um show no Canecão, no Rio de Janeiro. E o rei estava na crista da onda. Ele tinha um LP de 12 faixas, 9 tocava no rádio. Entre elas, detalhes, emoções, por aí vai. E aí, ele falou: eu vou no Rio. Botou querosene na perua Kombi, pegou o primo e a ajudante lá dele e foram para o Rio de Janeiro. Mais de 600 quilômetros. Demorou 3 dias a viagem. Só com a gasolina da ida, ou querosene. Comendo emprestado, dormindo em beira de estrada, em posto de gasolina. Chegaram no Canecão. Na noite de estreia, conta a lenda que Jerônimo Mendonça parou à frente do Canecão. Não porque alguém conhecesse ele, mas porque parou aquela perua Kombi na frente do Canecão, tinha aquela fila enorme.
descarrega uma maca, bota na calçada, todo mundo parava para olhar o que estava acontecendo. Nossa, mas o que está acontecendo? Vai vir algum milagreiro aqui, vai ter cura? Ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí o primo do Jerônimo falou, Jerônimo, nós só temos um problema. Como é que nós vamos falar com esse homem? Nem ingresso nós temos. Ele falou, nossa, não pensamos nisso, né? Que coisa. E aí, como é que nós vamos fazer? Ai, não sei. Tive uma ideia. Olha a ideia do Jerônimo. Um homem brilhante. Ele falou, tive uma ideia. Vamos fazer uma prece. Olha que ideia genial. Ninguém pensou nisso. Vamos rezar. E aí, os três, no meio da rua, lá na calçada, aquele povo todo entrando para o show, policial, pessoal do trânsito já na época, eles fizeram uma prece. A espera demorou 40 minutos. Depois de uns 40, 50 minutos, diz que o Jerônimo ouviu uma voz no ouvido dele. Mas não era espírito, não, era uma pessoa mesmo. E a voz disse para ele, era voz de homem. A pessoa falou, ué, o senhor não estava lá no Chico outro dia? O Jerônimo falou, estava. O homem falou, eu também. O Jerônimo, mas o que está acontecendo? Ele falou, o senhor mora aqui por perto? Ele falou, não, eu trabalho aqui no Canecão, sou o chefe da segurança. O Jerônimo Mendonça disse que não pôde assistir o show do Roberto Carlos, porque ele era cego dos dois olhos. Mas ele ouviu o show do rei Roberto Carlos do melhor lugar do Canecão. Porque quando o Roberto Carlos ficou sabendo que lá fora estava um amigo de Chico Xavier, à sua procura, ele determinou imediatamente que acolhesse e servisse o lanchinho e botasse lá num lugar especial, porque depois ele ia conversar. E aí, então, quando terminou o show, terminou aquele burburinho de imprensa, de convidados, tal. Está lá o Jerônimo na maca esperando, e ele conta que, de novo, ele ouviu uma voz. E que também não era de espírito. Era uma voz muito conhecida. Conhecida do rádio, conhecida do programa do Chacrinha. E a voz disse para ele assim, ô bicho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, meu Deus, o homem me chamou de bicho. Ele é bicho, eu sou também bicho, nós somos do mesmo zoológico, agora vai dar tudo certo. E aí, o artista pediu para que ele, no dia seguinte, logo de manhã, passasse lá no prédio onde ele morava, porque ele ia dar uma pequena contribuição. Hospedou Jerônimo no hotel para eles descansarem, e no outro dia, na hora aprazada, ele passou lá no hotel, no prédio de apartamento, no Rio de Janeiro, e ele conta que o artista desceu pessoalmente e colocou na mão dele um envelope com cheque. Ele nunca contou de quanto era o cheque, mas ele falou que o cheque era tão bom que deu para ele terminar o pouso do amanhecer e deu ainda para ele reformar todos os centros espíritas que estavam caindo em Tuiutaba. E foi bom. E aí o Roberto teve o problema com o filho, que tinha aquele problema nos olhinhos, não é? E ele ficava muito aflito e ia procurar o Chico. E o Chico falava, Roberto, quando você precisar, liga para o Jerônimo. E ele ligava para o Jerônimo. E o Jerônimo, sempre naquele bom humor, falava para ele, meu amigo, tenha fé, agradeça o que você já tem. Diga assim, obrigado, Senhor, por mais um dia. Esse era o lema do Jerônimo. E conta-se que na época, foi mais ou menos nesta época, que Roberto e Erasmo teriam composto a música A Montanha. Então, assim é a história do Roberto com o Jerônimo Mendonça. Mas teve um outro artista também, cabeludo na época, não sei se vocês vão reconhecer, que participou também da vida de Jerônimo Mendonça. É esse daqui, ó. Dá para ver quem é, não? É o Roberto Leal. Até hoje está aí na mídia, não é? E o Roberto Leal ficou amigo do Jerônimo também. E ele, de vez em quando, passava lá para o Ituiutaba, para abraçar o amigo. E numa dessas visitas, o Jerônimo declamou para ele, porque o Jerônimo tinha uma memória impressionante.
ele declamava versos. E ele declamou um verso lindo, um poema extenso. E ao final, o Roberto Leal ficou encantado com a poesia, falou, nossa, mas essa poesia é sua? Ele falou, não, não é minha não, isso é Castro Alves. Mas onde é que eu encontro essa poesia? Aí diz que o Jerônimo falou assim, olha, está vendo uma prateleira aí na sua frente? Estou vendo. Procura em tal lugar, tem um livro capa azul. Tem. Tira ele da prateleira. Tirou. Era o Parnaso de Além Túmulo. Primeiro livro do Chico Xavier. E aí então, está aí nesse livro. Ah, mas que beleza. Você não me empresta? Ele falou, esse livro é seu. Estou te dando de presente. E aí o Roberto Leal ficou feliz e começou a folhear o livro. E na primeira página do livro, na primeira folha, estava escrito assim, este livro pertence a Teresa Carvalho Vilela. Teresa Carvalho era a professora Terezinha, era uma mestra, já velhinha, tinha sido mestra do Jerônimo na escola primária. E ela adorava tanto o Jerônimo que até aqueles dias ela ia ajudá-lo. E ela que transcreveu todos os livros dele, porque ele ditava o livro. E era a professora Terezinha. E aí o Roberto Leal falou, mas esse livro aqui está falando que esse livro pertence a Teresa. Não, não pertence não. A Terezinha tem mania de colocar o nome dela nos meus livros. Pode levar que é seu. E o Roberto levou o livro embora. Quando a Terezinha chegou na parte da tarde que ela chegava, ela entrava assim logo pela cozinha, e aquele tempo já tinha uma coisa chamada fofoqueiras, que hoje não tem mais, graças a Deus, não é? E quando ela pisou o pé na cozinha, alguém já falou, Terezinha, o seu Jerônimo deu outro livro seu embora. Ela falou, não é possível, esse homem me acaba com os meus livros, depois não tem livro para ler para ele aqui. Como é que pode isso? E você não sabe, dessa vez ele deu o Parnaso. O quê? Deu meu Parnaso, autografado pelo Chico? Eu vou lá tirar satisfação com esse menino tinha quase 50 anos. E foi lá, e falou, ô Jerônimo, que história é essa de dar meu livro embora? Você está doido? E deu uma bronca nele, passou uma descompostura. Aí ele deu aquela gargalhada, falou, calma, Terezinha, calma que eu já remediei a situação. Remediou como? Calma, Terezinha. Eu vou te falar. Fulana chamou uma menina que ajudava ele também ali e falou, leia para Terezinha os versinhos que eu fiz para ela. Que versinho é esse? Calma, Terezinha, ela vai ler para você. E o versinho era assim, era uma estrofezinha. Era assim, quer ver? Mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso de Roberto Leal. Ela ia falar mais o quê? Né? Ia falar mais o quê? E assim, gente, era Jerônimo Mendonça, essa figura fantástica. E eu convido a vocês, né, a entrar no YouTube, você digita lá, Intimidade Espírita. Você vai ouvir a voz de Jerônimo Mendonça, porque ele gravou 2 LPs. Ali não é o Valdir Soriano não, viu gente? É o Jerônimo Mendonça. Ele, no lado A, gravou uma palestra de 14 minutos, uma palestra curta, porque o vinil comporta só não é igual, né, o pendrive que comporta 252 mil fotos. Não, era 14 minutos. E no lado B, também, tem lá uma história que ele conta, e ele conta que foi uma dificuldade imensa gravar esse LP. Não tem como. Porque eles gravaram num estúdio lá em Ituiutaba, no fundo da casa de uma pessoa. E o estúdio não tinha tratamento acústico. E eles tinham que gravar só à noite, porque era a hora que o estúdio estava livre. E aí ele conta que quando ele foi gravar o LP, o homem falou, olha, 14 minutos, hein? Não passa porque não cabe. E ele já estava decorando ali na ponta da língua. Aí ligou lá os microfones e ele começou a falar. Quando começou a palestra, o cachorro começou a latir. Aí o homem falou, para, que está vazando aqui no microfone o latido do cachorro. Aí teve que esperar o cachorro acalmar. Aí quando começou a gravar de novo, o cachorro do outro vizinho começou a responder para aquele. Parou tudo de novo e aquilo foi uma novela. Quando deu 1h da manhã, estava tudo em silêncio, o cachorro foi dormir, a cachorrada acalmou, aí ligou o play, ele começou a gravar. O galo começou a cantar.
Então é possível que quem escutar o LP do Jerônimo, pode ser que ao fundo assim passe uma carroça, passe um caminhão, tenha algum ruído assim estranho, mas eu convido vocês a ver essa preciosidade que o Jerônimo Mendonça nos deixou. E ele escreveu 6 livros. Como é que uma pessoa em cima de uma maca escreve 6? Ele escreveu. Na verdade, ele não escreveu, ele ditou os livros. Ele ia ditando e as pessoas iam escrevendo, depois se corrigia, e ele fez esses 6 livros aí: Cadeira de Rodas, Crepúsculo de um Coração, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, 14 anos depois. Aqui, ele fundou não um centro espírita, fundou 2. Na falta de um, fundou 2, que é o Ceareiros de Jesus e o Manuel Augusto da Silva. O Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que eu já citei para vocês, e ele também fundou a Gráfica Espírita Caibar Schutel. Aqui uma vista moderna, né, da fachada atual do prédio. Quem vai em Ituiutaba visita os Ceareiros de Jesus, visita também o Memorial Jerônimo Mendonça, que tem lá, onde tem lá os objetos, as coisas que eram dele, onde ele viveu, não é? Vamos ver o que mais tem. Aqui uma foto antiga das crianças do Pouso do Amanhecer, quando tinha muita criança lá, que eram órfãos realmente naquela época. E aqui a maca, a última maca que ele usou, que era aquela máquina com fios trançados de plástico. Igual aquela cadeira que a gente tem na varanda, que acomodava melhor ele sentia menos dor com esse tipo de material usado ultimamente. Então, isso é interessante, não é? E aí vem as frases. Eu separei para vocês 3 frases, e ao final eu tenho uma surpresa, para encerrar nossa palestra. Uma notícia muito boa de Jerônimo Mendonça, que eu acho que vai surpreender vocês, porque eu tenho sido muito feliz, pessoalmente, em fazer essas palestras do Jerônimo. Vocês vão saber por quê daqui a pouco. A primeira frase era a seguinte: muita gente falava, Jerônimo, você sofre muito. Eu falava, não, sabe o que é? Olha a explicação dele. É que eu me casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso, então não tem jeito. E aí, olha a frase que ele falava sempre na palestra. Ele falava assim: se o malandro soubesse como é bom fazer o bem, ele o faria só por malandragem. Olha que genial. E por último, uma última frase que eu peguei dele para vocês na manhã de hoje, quando perguntavam para ele assim, Jerônimo, para você, o que é felicidade? E ele já respondia logo, olha meu filho, felicidade para mim, que estou deitado há 30 anos, seria virar um pouquinho de lado. Que coisa mais genial que essa? Mas aí um dia, no ano de 1989, Divaldo Franco, grande amigo de Jerônimo, estava lá em Salvador, na Bahia, na Mansão do Caminho, no seu pequeno escritório, e aí na madrugada alguém bateu na porta e veio com a notícia, uma notícia triste, falou, seu Divaldo, eu tenho uma notícia triste, Jerônimo Mendonça acaba de desencarnar em Ituiutaba. Divaldo teve uma reação impressionante, ele sorriu, ele começou a sorrir, e aí a pessoa que trouxe a notícia achou estranho o sorriso do Divaldo diante da notícia da morte. E ele sorriu e disse o seguinte, agora o gigante está em pé. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu tenho feito essa palestra já há algum tempo. Desde o começo do ano elaboramos essa palestra, estamos andando com ela já muitas cidades, muitos centros, muitas instituições. E nós chegamos à Pedreira, ali próximo à cidade de Campinas, Jaguariúna, fizemos essa palestra, e aconteceu um fato inusitado, um fato muito interessante. E ele vem se repetindo, as notícias que nós temos, né? Porque eu, na verdade, sou médium mineral, viu, Isaura? O médium mineral é assim, é médium pedra. Não ouve, não fala, não escuta, não sente nada. Então, a gente se serve da mediunidade das outras pessoas. E na cidade de Pedreira, nós fizemos essa mesma palestra, exatamente como fizemos hoje, e ao final da palestra, eu esqueci, não sei porquê,
de mostrar essa última tela, dizendo que o Divaldo, nesse sorriso bonito, dizendo que o gigante estava em pé. A palestra parou na tela anterior, nessa aqui. E aí eu encerrei a palestra aqui. Falei, gente, então era isso que eu tinha para falar, muito obrigado. E a prece final era minha. Eu fiz a prece final naquela casa espírita, e aí encerramos, e o pessoal já começou a se movimentar para ir para o passe. E naquela manhã, naquela noite, era noite, a Ana Cláudia estava comigo, que é minha esposa, e a Isabela também, que é minha filha. E a Ana Cláudia estava sentada na última cadeira, onde a senhora está sentada ali. E aí, quando eu terminei a prece, ela deu sinal para mim. Falou, vem cá. Eu falei, o que foi? Você esqueceu de falar que o gigante está em pé. É importante falar. E eu, como sou muito cara de pau, eu de novo peguei o microfone e falei, gente, espera um pouco. Esqueci o negócio. Olha que palestrante cara de pau, né? Aí todo mundo parou e sentou. Eu preciso contar para vocês uma coisa. E aí eu mostrei essa última tela, que o gigante está em pé. Aí eu falei, agora terminou mesmo. O pessoal foi saindo, tal. É um salão grande como esse daqui. Do meio do salão para trás ficou um senhor sentado, que a gente não conhecia. E aí passou uns 5 minutinhos ali arrumando os equipamentos. Ele deu sinal para eu ir até ele. Eu fui e ele falou, olha, eu preciso te falar uma coisa. E ele disse, eu sou médium. E eu não conhecia Jerônimo Mendonça. E aí você começou a mostrar os slides, e do meio da palestra para frente, ele chegou aqui. Ele esteve aqui. Ele esteve aqui. E ele ficou lá no canto, e ele gargalhava muito com as histórias que você contava dele mesmo. Se sentia muito feliz. E no final da palestra, ele soprou alguma coisa no ouvido daquela moça lá, que ele nem sabia quem era. E aí, ele faz questão realmente de dizer que agora o gigante está em pé. Não por orgulho pessoal, nada disso, porque é uma lição para todos nós, que nos sentimos tristinhos, nos sentimos desalentados, nos sentimos abandonados por Jesus. E a notícia que eu tenho por aí, e o Jamílio já me falou isso, o Jamirinho, que é lá de Araguari, o Jamílio dos Santos Filho, essa palestra é motivada por ele. E ele também tem um livro sobre o Jerônimo, e ele diz, André, precisamos falar do Jerônimo. Por onde você andar e puder falar, o pessoal precisa conhecer a história do Jerônimo, e eu não dou conta, ele falou. Então fala também do Jerônimo. E ele me disse assim, o Jamílio, o Jerônimo é um espírito tão generoso, que todas as vezes que se fala dele, ele dá um jeito de ir até aquela casa espírita, ir até aquele centro, para que ele possa dar um abraço nas pessoas que ali estão. O espírito não tem problema de transporte. O espírito, ele vem pelo pensamento. Então, nós já tivemos notícia, por exemplo, em Londrina, no Paraná, onde fizemos essa mesma palestra. Ao final, alguém me disse, ele estava na janela. E ele ficou só um pedacinho, era o tempo que ele podia ficar. Mas ele veio aqui abraçar as pessoas da cidade de Rolândia, onde nós estávamos. Então, meus amigos, na manhã de hoje, nós, encerrando a nossa palestra, falando de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que agora está em pé. Eu não tenho faculdade mediúnica para perceber ou não, mas tenho certeza de que, de alguma forma, ele esteve na manhã de hoje, aqui no Portal da Luz, trazendo todo o seu carinho, todo o seu magnetismo, toda a sua alegria de viver, para que a gente descubra que nós já somos felizes, mesmo na circunstância que nós nos encontramos, com os problemas que nos encontramos, até com a doença que nós estamos, com a situação econômica, sociofinanceira, não importa, porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros de Jesus, e Ele sempre está conosco. Era este o recado da manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Portal da Luz, Araraquara, que sempre nos recebe com muito carinho, viu, Isaura? Em seu nome, eu quero abraçar todos que aqui estão, que a gente sempre está aqui. Nós já temos compromisso para o ano que vem, né? E olha que coisa boa, né? E o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui
abraçando o coração de cada um de vocês. Bom dia a todos. Obrigado, gente.